Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 333 Terror Gaoto também gritou, suprima-o. Seu nível é muito baixo, então ele não poderá ativar a armadura de aniquilação do abismo celestial por muito tempo. Enquanto Gaoto falava, as mãos do gigante de lava derretida se estenderam e bateram em Fang Xingjian ferozmente dos lados esquerdo e direito. As correntes abrasadoras, que eram como baforadas de vapor de alta temperatura, atingiram Fang Xingjian antes das mãos, queimando os lugares por onde passavam. Raksasi explodiu também, e sua perna, que mais uma vez se regenerara, inchou. No momento seguinte, ela chutou continuamente para mover a atmosfera, apenas atingindo o ar. O poder extremamente condensado comprimiu a atmosfera, formando muitos dragões atmosféricos que se transformaram em um canhão de ar. O canhão de ar foi lançado em direção a Fang Xingjian com um impacto que poderia explodir mais de 10 ruas no ar. Os dois gêmeos, Zhang Zhu e Zhang You, que estavam de prontidão, também atacaram. Caos, morte, desespero. As correntes de informação, que pareciam sair do diário de um lunático, dispararam com um ataque. Ignorando todo o resto, as correntes de informação foram para onde Fang Xingjian estava. Pessoas comuns provavelmente se tornariam lunáticas se recebessem os impactos de tais correntes de informação. Mesmo aqueles no nível do cavaleiro podem ser incapazes de se recuperar do revés de tal impacto mental. Se a força de vontade dos cavaleiros outorgados não fosse forte o suficiente, seu estado mental também poderia entrar em colapso. A série de ataques horríveis varreu, como se mais de 100 bombardeiros estivessem lançando seus ataques consecutivamente. A ilha flutuante, na qual Fang Xingjian estava de pé, foi vaporizada em um instante. Luz e calor envolveram tudo, e os movimentos das partículas de éter também se tornaram extremamente agitados, fazendo com que todos se sentissem perdidos com o que estava acontecendo. Até eu me machucaria se recebesse esses ataques. O gigante de lava derretida em que Gaoto se transformou agora estava avaliando silenciosamente a situação. Deve ter acabado para ele, certo? Sally franziu a testa, sentindo-se extremamente perturbada como nunca antes. E pensar que ela sentia um pouco de pânico. O que é isso? Alguma coisa está saindo. Essa sensação é como se várias centenas de cobras estivessem deslizando no meu corpo. O que diabos está acontecendo? A luz e o calor gradualmente se extinguiram e a voz de Fang Xingjian soou. Embora ainda fosse sua voz original, seu tom tinha mais de 10 vezes sua frieza e crueldade habituais. Um segundo. Vocês agora têm um segundo para pensar em suas últimas palavras. Pontos potenciais começaram a se esgotar e a negação de fronteiras foi ativada. 100.000 pontos potenciais foram esgotados, e a intenção da espada da abolição do céu foi ativada. A intenção da espada da abolição do céu se transformou em uma aura avassaladora, subindo para o céu. Em um instante, abrangeu toda a consciência de Fang Xingjian e então lentamente se estendeu para fora enquanto preenchia o corpo de Fang Xingjian. Inúmeras informações, técnicas de espada e experiências começaram a inchar na mente de Fang Xingjian, acompanhadas de uma agonia sem fim que fez com que seus olhos ficassem injetados. Ao mesmo tempo, uma energia aterrorizante explodiu dentro de seu corpo como se um balão tivesse inflado dentro dele. Calor, luz, eletricidade, magnetismo e até partículas de éter foram todos roubados de sua liberdade e sugados de sua energia por uma força de vontade absoluta. Zuoji. Uma silhueta negra apareceu diante de Gaoto. Então o mundo refletido nos olhos de Gaoto pareceu se despedaçar de repente. Uma corrente de informação jorrou no cérebro de Gaoto, e ele podia até ver a sugestão de desdém nos olhos de Fang Xingjian dentro desse fluxo de informação. A voz de Fang Xingjian também estava ecoando em sua consciência. Tire esse ataque de mim. Se você sobreviver, pouparei sua vida. Terra e ingurgitação finalmente explodiu com uma destreza avassaladora. Incontáveis energias violentas caíram com a espada de Fang Xingjian. A lava derretida explodiu e mais de 10.000 toneladas dela se espalharam pelo céu como uma queima de fogos. O sangue do corpo de Gaoto explodiu, então ele mergulhou, colidindo no chão como um meteoro. Simultaneamente, uma onda eletromagnética, tão brutal que podia ser vista a olho nu, varreu. O nível 30 Thunder em Muring Art Sword foi ativado. Gaoto sentiu como se o chão sob seus pés de repente o empurrasse para cima, enquanto as ilhas flutuantes no céu mergulhavam devido à recuperação de suas forças gravitacionais.
As ilhas flutuantes formavam uma enorme espada que era como uma pequena montanha no ar, cortando a cabeça de Gaotu. Com uma montanha descendo sobre ele enquanto um terremoto de grau 7 e 9 o empurrava de baixo para cima, Gaotu soltou um berro alto e enviou o fogo em todas as direções que explodiram como explosivos a combustível. Foi só com isso que ele mal conseguiu se defender da montanha que caía sobre ele. Naquele instante em que ele se afastou da montanha, mais da metade dos ossos de seu corpo racharam e o sangue espirrou como uma fonte. Era como se ele estivesse preso por dois blocos de montanhas, um no topo e outro na base, impedindo de se mexer. Como Fang Xingjian enviou este ataque, Terra Ingurgitation foi concluída. Incontáveis árvores e montes de tamanhos variados, bem como rochas e pedregulhos, caíram. Fang Xingjian gastou apenas 0,2 segundos para fazer tudo isso. Com 15 vezes a velocidade supersônica, todas as rochas que choviam pareciam estar paradas. Dando alguns passos à frente, Fang Xingjian apareceu atrás de Raksasa em um instante, e sua espada foi tão rápida quanto um relâmpago quando perfurou a parte de trás de sua cintura. No entanto, neste mundo que estava aparentemente imóvel, Raksasa virou a cabeça abruptamente e varreu com sua longa perna, provocando fortes correntes de ar ondulantes. Embora sua maior velocidade possa não ser comparável à de Fang Xingjian, isso não significa que ela seja incapaz de retaliar. No entanto, quando Raksasa voltou, ela só conseguiu chutar uma pós-imagem. Simultaneamente, um fluxo de mensagem fluiu em seu cérebro. Você sabe o quão rápido é a luz? Naquele instante, Raksasa pôde ver apenas 6 pontos de luz se ampliando rapidamente em seus olhos, enchendo sua visão como se fossem 6 sóis. A proeza do nível 40 Zenith Light Sword Formation foi totalmente liberada. Com o aprimoramento adicional da intenção da espada da evolução do céu, sua destreza foi mais de 10 vezes mais forte do que quando Fang Xingjian executou ele mesmo. Incontáveis espadas leves passaram pelo corpo de Raksasa. Eles não a cortaram, mas apenas aqueceram, fazendo com que a água no corpo de Raksasa vaporizasse instantaneamente. Ah! Um grito aterrorizado escapou da garganta de Raksasa. Enquanto ela se regenerava, ela tentou correr mais de 100 metros de distância. No entanto, não importa o quanto ela tentou correr para escapar e não importa o quanto ela acelerou, ela não conseguiu se esquivar dos ataques das espadas leves. Seu corpo continuou a aquecer, a água de seus olhos se desfez e seu sangue se transformou em vapor escaldante. Seus pulmões e coração estavam todos carbonizados. Em meio aos gritos de luta e aterrorizados de Raksasa, ela gradualmente parou. Apenas a ligeira flutuação de suas ondas cerebrais mostrava que ela ainda era considerada viva. Durante este período, quando ela estava lutando, houve um flash, e Fang Xingjian mais uma vez apareceu diante de Zhang Zhu e Zhang Yu. Os gêmeos agarraram Fang Xingjian, enviando lixo em seus cérebros incessantemente para a consciência de Fang Xingjian como se fossem vírus. Em meio ao fluxo de informações, havia também seus gritos: "Sinta nossa agonia." No entanto, no momento seguinte, a intenção da espada da evolução do céu, que estava localizada no centro de sua consciência, bateu como um coração. Então, de repente, desencadeou uma força enorme, e foi como se houvesse inúmeras espadas afiadas cortando a corrente de informações em pó. Um marcial mais forte e brutal será varrido, heresia. Não vale a pena mencionar. Zwoosh suaves, zwoosh sons irradiados para fora no ar. Mais de 100 fluxos de Ether Suor Ripples varreram, cortando os gêmeos em grandes pedaços de acordo com as falhas apontadas pela intenção de espada incomparável de nível 1. Depois de ferir gravemente Gaotu e Raksasa, bem como matar instantaneamente Zhang Zhu e Zhang Yu, apenas 0,7 segundos se passaram. Fang Xingjian virou-se para olhar para Sally apenas para perceber que ela estava correndo em direção a ele enfurecida. As asas de pura luz dourada em suas costas estavam brilhando, trazendo sugestões de chamas brancas pálidas. Fang Xingjian só teve a oportunidade de sentir sua situação atual do tempo que levou para Sally correr em direção a ele. 100% taxa de sincronização de éter. Uma capacidade tão forte de sentir informações. Tem tanta informação. Eu posso ver as lacunas entre os espaços. Eu posso ver as futuras mudanças de habilidades. Posso sentir o fluxo do tempo.
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 334 Separar nos últimos 0,2 segundos para a intenção da espada da evolução do céu. Sally já havia corrido até Fang Xingjian. Sob a percepção do céu, tudo sobre Sally foi exibido para Fang Xingjian. Ele podia ver sua estrutura corporal, os segredos de sua linhagem, as asas leves que ela conseguiu reformar no nível 25 graças à sua linhagem, a fúria ardente em sua mente e até algumas das cenas que Sally experimentaria no futuro. Camadas de espadas leves se transformaram em uma rede e desceram, envolvendo Fang Xingjian. No entanto, a mão direita de Fang Xingjian era como uma espada afiada, perfurando a rede de luz. Passou por todas as aberturas na rede de luz e então agarrou a garganta de Sally sem piedade. Sally, que avançou a toda a velocidade, só sentiu que uma tremenda força estava suprimindo seu pescoço e fazendo com que todo o seu corpo ficasse instantaneamente imóvel. Depois de se mover alguns centímetros, ela parou mais de 10 vezes a velocidade supersônica. Quão grande foi a força oposta necessária para realizar isso? Ultrapassou completamente o nível que Sally podia suportar. Ela sentiu que todo o seu corpo parecia ter sido derrubado por uma enorme montanha. As posições de seus órgãos mudaram muito, e seus vasos sanguíneos explodiram como canos de água estourados. O pior foi que, sob o enorme impacto, seu cérebro bateu contra seu crânio, causando-lhe uma grande concussão e deixando sua consciência em desordem. Ela era completamente incapaz de reagir ao que estava acontecendo. No momento seguinte, 12 correntes de éter suor horrível saíram, cortando os 4 membros de Sally. O sangue jorrou de suas feridas como água corrente, transformando seus arredores em uma poça de sangue. Foi apenas neste momento que a explosão da intenção da espada da evolução do céu começou lentamente a terminar. Depois de se dissipar, ele se enrolou mais uma vez e retornou ao centro da consciência de Fang Xingjian, cercado por todas as outras sementes de habilidade. Aquela sensação anterior de onisciência e ser capaz de ver através de tudo desapareceu do corpo de Fang Xingjian. A grande disparidade estimulou a consciência de Fang Xingjian continuamente. Nível divino. Não, só me permitiu ter uma parte dos poderes de um cavaleiro conferido de nível 29. Mas é muito forte. Professor James, Sword Saint, Fist Prince. Os poderes que eles têm são tão avassaladores. Não, muito mais do que isso. Fang Xingjian lançou um olhar para a tonta Sally e a jogou no chão como se ela fosse algum tipo de lixo. Lançando um olhar para o lado, ele notou que Hakusazi, que estava a uma certa distância, estava olhando para ele. Quando Hakusazi viu Fang Xingjian olhando para ela, sua expressão se transformou em horror. No entanto, ela estava sofrendo de queimaduras graves e não conseguia se mover. Ela nem conseguiu escapar, mas seu corpo continuou a tremer sem parar. Gaoto continuou a segurar a espada de pedra, que era como uma pequena montanha e caiu sobre ele dos céus. Seus olhos estavam bem fechados, como se ele fosse uma estátua. Na verdade, neste momento, ele não estava mais respirando, tendo morrido por gastar todas as suas forças. Sally tremeu quando levantou a cabeça para olhar para Fang Xingjian. A reação de mais cedo fez com que todos os vasos sanguíneos em todo o corpo se rompessem e, embora agora estivessem se curando, sangue fresco continuava a fluir de suas órbitas oculares, nariz, boca e ouvidos. Fazendo um grande esforço para dar uma olhada na situação ao redor, Sally tremeu enquanto abria a boca para dizer: "O que você está fazendo? O que diabos você fez? Você matou 3 cavaleiros outorgados." Fang Xingjian olhou para Sally, cujos membros haviam sido cortados e mal conseguiam acompanhar a regeneração e a cura. Ela ainda estava sofrendo de uma concussão, e foi a ponto de não ser capaz de manter suas ondas e método de cultivo mental. Enquanto Fang Xingjian olhava para ela, ele disse com indiferença: "Eu os matei porque eu quis. Mulher, se não fosse pela sua identidade, você também estaria morta. Você é bem forte. Seus ossos podem ser usados para fazer uma boa armadura. Demônio. Imperdoável." Sally gritou e arregalou os olhos, enviando 2 feixes de luz branca de alta energia que então cercaram a cabeça de Fang Xingjian. No entanto, a cabeça de Fang Xingjian ainda estava protegida pelo capacete da armadura de aniquilação do abismo celestial. Ele apenas sentiu um leve calor, mas não recebeu nenhum dano. Era verdade que Sally era muito poderosa. Ela podia se mover instantaneamente entre as lacunas no espaço.
Ela também tinha várias técnicas de espada usando velocidades da luz e altas temperaturas, bem como um par de asas leves que podiam absorver energia de partículas de éter infinitamente. Depois de ser baleado, Fang Xingjian chutou o rosto de Sali, esmagando-o enquanto a mandava voando a mais de 100 metros de distância. Sali esmagou uma enorme pedra e rolou 10 rodadas antes de parar. Sali gritou furiosamente: "Me mate! Se você não fizer isso, sejam 10 ou 100 anos, eu definitivamente vou te pegar. Mulher, ninguém te disse que seu personagem é muito detestável." Fang Xingjian pisou nas costas de Sali. Enquanto ela tentava se levantar, ele empurrou seu corpo de volta para a terra mais uma vez. Ela até tomou uma grande quantidade de terra e poeira pela boca. "Eu salvei seu subordinado, afugentei o assassino que havia assaltado a casa, e ainda assim você veio me irritar uma e outra vez. Você realmente acha que eu não vou matar um árbitro?" Fang Xingjian estendeu a mão, agarrou uma de suas asas leves e a puxou fortemente para trás. Ah! Sali, que tinha a expressão e determinação de um predador, estava tremendo ao soltar um grito aterrorizante quando suas asas foram puxadas. Ficou claro que suas asas leves eram sua fraqueza. No entanto, as palavras anteriores de Fang Xingjian ecoaram em sua mente. O que é isso? De que besteira ele está falando? Fang Xingjian puxou com grande força e a asa leve ficou distorcida. Uma dor tremenda ecoava na cabeça de Sali continuamente, fazendo-a gritar de agonia sem parar. Era uma pena que até sua cabeça inteira estivesse sendo pressionada contra a terra. Então mesmo que ela continuasse lutando, ela só conseguia emitir sons abafados. Fang Xingjian continuou a dizer: "Árbitro, você nem sabe de nada. A técnica da espada do renascimento é uma técnica de espada que mudará o mundo inteiro, e você é apenas uma lâmina enviada por aqueles nos escalões superiores que têm medo de mudanças, bem como por decadentes que foram cegados por seus próprios interesses. Se você quer saber como é realmente a técnica da espada do renascimento, você não saberá depois de praticá-la por si mesmo." Um suave som de soou e um estalo apareceu nas asas de Sali. Sua expressão imediatamente se transformou em uma expressão muito hedionda de extrema agonia. Sob o forte puxão de Fang Xingjian, toda a asa de luz foi arrancada com um som PFFT. Sali tremeu furiosamente, tentando lutar contra ele. Por um momento, mesmo Fang Xingjian foi incapaz de suprimi-la. Ficou claro que essa ação estava causando extrema dor e agonia a Sali. A luta de Sali finalmente parou um minuto depois, mas sua respiração de repente ficou muito fraca. Jogando a asa leve no chão, Fang Xingjian então se dirigiu na direção de Hakusazi. "Árbitro Sali, 3 dias depois, vou provar a você que não há problemas com a técnica da espada do renascimento. No entanto, dentro desses 3 dias, se você fizer mais coisas ridículas para me perturbar." Fang Xingjian virou-se abruptamente para encontrar o olhar de Sali, que levantou a cabeça. Era como se houvesse um choque no ar, tornando as correntes de ar levemente turbulentas. Então Fang Xingjian continuou: "Se for esse o caso, então a coisa de antes seria meu aviso final para você." Com isso, ele continuou a caminhar em direção a Hakusazi. Hakusazi moveu lentamente seu corpo, dizendo fracamente: "Não venha. Não chegue perto de mim. Não venha." A cena de Fang Xingjian arrancando a asa de luz de mais cedo claramente lhe deu um choque. Sali fez um grande esforço para levantar a palma da mão. Os ossos tinham acabado de se regenerar e havia pedaços de músculos começando a crescer. Ela gritou com uma voz rouca: "Espere, não vá. Faça-se claro." No entanto, Fang Xingjian levantou Hakusazi, e soa por cima do ombro e saiu. Sali só podia observar as costas de Fang Xingjian enquanto ele gradualmente desaparecia. "Fang Xingjian, não vá embora. Volte aqui." Suas palmas, que apenas tiveram seus músculos regenerados, agora se fecham furiosamente em direção à terra. Quando ela deixou para trás uma grande marca de garras na terra, os vasos sanguíneos perto dos músculos recém-regenerados explodiram, fazendo com que uma poça de sangue fresco jorrasse. De repente, seus olhos se iluminaram. Fang Xingjian realmente voltou. Ela o viu andando até Gaotu, e ele então levou o cadáver daquele cavaleiro outorgado com ele. "Eu quase esqueci. Um cavaleiro com ferido de nível 25 vale muito dinheiro."
Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 335 Entrega de cartas Fang Xingjian voltou para a terra sagrada da Academia Regional e viu que o chefe do departamento James já estava na entrada. Quando este viu Fang Xingjian, Haxazi que foi carregado no ombro de Fang Xingjian, e Gaotu que foi segurado nos braços de Fang Xingjian, James perguntou, Xingjian, o que diabos está acontecendo? Alguém disse que você havia agredido a equipe de arbitragem. Fang Xingjian compartilhou a história do que aconteceu naquela noite. Depois de ouvir, James disse, entendo. Eles já enviaram seu pessoal. Ele olhou para Haxazi que estava no ombro de Fang Xingjian e disse, se você confia em mim, então deixe-me lidar com essa mulher. Fang Xingjian não tinha conhecimentos sobre a arbitragem para começar e ainda estava se perguntando como fazer Haxazi falar. Ao ouvir o que James disse, ele disse, eu quero ouvir do lado. Nesse momento, Haxazi começou a tremer. Vocês acham que eu vou dizer alguma coisa? Serei capaz de dizer alguma coisa? A partir do momento em que você me capturou, eu já estou condenado a morrer. Enquanto ela falava, ela começou a se transformar em vapor e desaparecer. James correu até eles, mas só conseguiu pegar um punhado de pólvora. Haxazi instantaneamente se transformou em poeira espalhada. Um cavaleiro com ferido de nível 24 havia morrido assim. James então olhou para Gaotu que parecia estar começando a esquentar também. James imediatamente cortou a parte superior do corpo de Gaotu com a palma da mão e então pressionou a mão sobre ela. Ele parecia ter realizado algumas artes secretas e de alguma forma conseguiu salvar metade do corpo. James disse, parece que um especialista deixou uma vontade marcial em seu corpo. Se a pessoa percebesse que algo está errado, eles a matariam. No passado, apenas pessoas do exército fariam isso para que o inimigo não colocasse as mãos em remoinhos de vinil e weapons. É uma pena que apenas metade de seu corpo tenha sobrado. James então deu um tapinha no ombro de Fang Xingjian e disse, não se preocupe. Enquanto passarmos por essa arbitragem, eles podem esquecer de lidar com você, a menos que decidam usar a força. No entanto, qual deles ousaria implantar meios poderosos em nossa região do Grande Oeste? Simultaneamente, uma sensação de orgulho passou pelos olhos de James. Quanto a essa arbitragem, já conversamos sobre isso entre nós. Com certeza não haverá problemas. Certo, como você está planejando lidar com esses restos ósseos? Fang Xingjian deu de ombros com indiferença. Você pode vendê-lo para mim. Eu preciso de dinheiro. Em um hospital, os olhos de Sally ocasionalmente varriam o poder de espada agitando os céus que estava na cama. Seus olhos estavam cheios de confusão e hesitação. Depois que poder de espada agitando os seus chegou ao hospital, ele entrou em um estado de coma desconhecido. Além das 3 crianças cujos órgãos internos se deterioraram, as outras pessoas naquela noite morreram ou entraram em coma devido a ferimentos graves. Devido à falta de testemunhas, a região do Grande Oeste recusou-se a prender Fang Xingjian. Quanto aos poucos cavaleiros otorgados que Fang Xingjian matou, Sally também conseguiu que algumas pessoas os verificassem. No entanto, eles não pareciam ser cavaleiros de outorga listados em nenhum dos registros. Além disso, as palavras que Fang Xingjian disse naquele dia continuaram em seus ouvidos. Ela tocou seus ombros, e aquela dor intensa pareceu atacar mais uma vez, fazendo seu corpo estremecer incontrolavelmente. O que ele disse era verdade. Assim como Sally estava pensando sobre o incidente, alguém de repente entrou e lhe entregou um documento. Senhora, este é um documento enviado pela associação. Sally abriu o documento e leu. Então suas pupilas de repente se contraíram, como se houvesse chamas ardentes em seus olhos. O documento incluía os dados de mais de 100 cavaleiros e aprendizes de cavaleiros. Todos os seus órgãos internos sofreram vários graus de danos depois de terem cultivado a técnica da espada do renascimento. Os dados do documento incluíam as informações de cada cultivador, incluindo seu nível, nível de suas técnicas, idade, atributos físicos, bem como sua dieta e situação de vida. Esses são os novos dados coletados pela associação. Olhando para este conjunto de dados, Sally cerrou os punhos com força. Definitivamente há um problema com a técnica da espada do renascimento. Com este documento, Fang Xingjian definitivamente perderá a arbitragem. Você pode não ter sido o responsável pelo ataque de ontem, mas a técnica da espada do renascimento realmente tem um problema.
Eu definitivamente não vou permitir que uma técnica como essa seja transmitida. No início da manhã seguinte, Fang Xingjian ainda estava na Terra Sagrada, cultivando suas técnicas de espada. Embora ele não tivesse obtido muitas informações sobre o ataque de ontem, ele teve a chance de cortar a mão do oponente que tentou alcançá-lo. No entanto, Fang Xingjian ainda não havia tomado uma decisão se iria procurar uma oportunidade para estudar a situação daqueles 3 aprendizes. Nesse momento, alguém veio para a academia regional da região Greater. Na sala, Fang Xingjian olhou para o Wang Lin com grande surpresa e perguntou: Professor, por que você veio? É tudo porque o problema que você criou desta vez é muito grande. Eu vim para ajudá-lo. Wang Lin pegou uma carta e disse: Dê uma olhada. Esta é a resposta do Rei Guardião. Fang Xingjian abriu a carta para descobrir que estava em branco. No entanto, com sua percepção do céu, uma grande quantidade de corrente de informação surgiu muito rapidamente. Muitas cartas escritas por cavaleiros otorgados tendiam a ser escritas através da canalização de informações na carta. Depois de ler a mensagem, uma voz pareceu entrar na mente de Fang Xingjian: Filho, não se preocupe. Desta vez, vou testemunhar por você. Ouvindo aquela voz extremamente benigna que pertencia a um homem idoso, os olhos de Fang Xingjian se arregalaram. Pensar que o Santo Orixão deixou pessoalmente um testamento marcial com certo nível de inteligência nesta carta. Era semelhante à informação deixada para trás na armadura de aniquilação do abismo celestial ou na intenção da espada da evolução do céu na escala do dragão, mas isso era mais completo e o nível de inteligência parecia ser maior também. Fang Xingjian disse: pensar que o próprio Santo Horizon vai me ajudar? E sobre este plano de graduação de técnicas marciais? Mestre, você o entende? Você definitivamente deve participar deste plano. Esta é uma oportunidade extremamente rara. Quanta riqueza tem a igreja? É imensurável. E é apenas uma influência tão extravagante quanto lhes que seria capaz de apresentar um plano como esse que não traz benefícios diretos, mas é capaz de beneficiar as gerações futuras. Isso é o equivalente a pagar dinheiro e dar a você manuais secretos para seu cultivo. Este é um ótimo negócio. Fang Xingjian assentiu. O plano de classificação de técnicas marciais provavelmente não começaria tão cedo, mas a disposição do santo orador em testemunhar por ele foi algo imediato. Com esta carta, Fang Xingjian naturalmente acreditou que definitivamente não perderia a arbitragem. Wang Lin acrescentou: certo. O Rei Guardião canalizou uma mensagem para esta carta, o que significa que ela tem sua vontade marcial. Embora não seja muito, afinal é uma informação de um especialista de nível divino e contém grande poder. Em uma situação crucial, pode ajudar a salvar sua vida. Com a questão da arbitragem resolvida, Fang Xingjian não prestou mais atenção a ela pelos 3 dias seguintes. Ele continuou a se esconder na terra sagrada para cultivar suas técnicas de espada como de costume. Vendo que Fang Xingjian não apareceu na sala de pesquisa da Swordware, Sword Scientist Sasa ficou realmente eufórico. Sasa levou várias dezenas de especialistas a trabalhar horas extras e continuar seus estudos. Quase não tinham tempo para descansar. Era porque ele sabia que após a arbitragem 3 dias depois, James e Opes provavelmente não permitiriam que ele chegasse perto da escala do dragão. Depois de 3 dias de esforço sem dormir e descansar, além do trabalho duro que haviam feito por mais de meio mês antes, Sasa finalmente decifrou todas as palavras na escala do dragão e começou o processo de absorção da intenção da espada. Sem as muitas ninharias problemáticas que estavam presentes com a verdadeira intenção da espada da evolução do céu, Sasa entrou na intenção da espada que Fang Xingjian deixou para trás na escala do dragão. Casar com a donzela tende à inocência, a inocência tende à sociedade e a sociedade tende à grande posse. Jia vira-se para Bing, Bing vira-se para Gen, Gen vira-se para Gui, Zi liga-se a Shou, Shen liga-se a Si ou liga-se a Wei. O vento e o trovão formam uma variação, as montanhas e os rios formam uma variação, e o fogo e a água formam uma variação. Qian e Kun estimulam um ao outro, Zen e Du estimulam um ao outro, e Li e Shun estimulam um ao outro. 3 evolui para 5, 5 evolui para 9. Não havia poder, tesouro, nem postura física. Havia apenas uma teoria da espada. 9 espadas de Dogu. Rompe todas as técnicas marciais do mundo. Sasa começou lentamente a compreender o conteúdo.
Seu olhar era ocasionalmente de deleite depois de dúvida. Então, no momento seguinte, transformou-se em angústia. Toda sua consciência afundou na intenção da espada. Embora tivesse decifrado as palavras na escala do dragão, ainda não sabia muito sobre os caracteres chineses. Portanto, quando ele viu o método de cultivo mental para as 9 espadas de Dogu, ele ainda estava em um estado em que não entendia a maior parte. Se fosse em qualquer outro momento, Sasa não pensaria muito sobre o método de cultivo mental para a técnica da espada do dragão de 9 cabeças. No entanto, como estava escrito em caracteres chineses e era um método de cultivo mental obtido da escama do dragão, ele o tratou como se fosse um grande tesouro. Sasa mergulhou nele. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 336 Síntese e início após 3 dias consecutivos de foco total em seu cultivo. Fang Xingjian finalmente mais uma vez cultivou a formação de espada aquática até o nível máximo de 40, e sua taxa de sincronização de éter também atingiu 31%. Com a taxa de sucesso de 31% na síntese, Fang Xingjian teve muita sorte desta vez, e ele finalmente conseguiu sintetizar a formação da espada aquática para a espada da terra e moradora do trovão. Em sua consciência, as duas sementes de habilidade colidiram furiosamente. Uma tremenda quantidade de informações continuou a se fundir e trocar. Então as sementes de habilidade acabaram se transformando em uma nova semente de habilidade. Nível 40 Fenômenos Formação da espada. Todos os fenômenos da natureza estavam relacionados às artes da espada, mudando o mundo inteiro e fazendo com que o universo fosse fundido na formação da espada. Esta formação de espada poderia fundir a intenção de espada de alguém em sua energia vital e sangue, usando espadas feitas de sangue para configurar a formação de espada. Um seria capaz de controlar livremente relâmpagos, montanhas e lagos que estavam dentro dos perímetros da formação da espada. Quase poderia criar a maior parte do fenômeno natural do mundo. Esta formação de espada também era uma técnica de espada proteica que combinava ataque e defesa em um. Olhando para a formação de espadas dos fenômenos, Fang Xingjian acenou para si mesmo. Ele agora só precisava sintetizar mais uma espada sem luz para poder completar o mais alto nível de conquista no Departamento de Artes de Espada da Academia Regional da Região Great Eastern, a espada de demolição prodigiosa. Normalmente, os cavaleiros outorgados que podiam obter a espada de demolição prodigiosa já tinham o direito de solicitar a graduação. Fang Xingjian provavelmente seria capaz de completar o domínio desta técnica de espada em pouco mais de 2 meses. De fato, se não fosse porque ninguém conseguiu criar um método de cultivo para a espada de demolição prodigiosa, que permitiria que Fang Xingjian a cultivasse diretamente, ele teria progredido ainda mais rápido. Embora Fang Xingjian ainda tivesse pensado em fazer bom uso do tempo para cultivar e sintetizar a espada sem luz, era o dia da arbitragem. Fang Xingjian soltou um suspiro e saiu da Terra Sagrada. No momento em que ele deixou a Terra Sagrada, ele viu Zhou Xingwen olhando para ele ambiciosamente, gritando, "Por que você demorou tanto? Em breve vai fazer 1 hora desde que a arbitragem começou. Se você não for logo, será considerado que desistiu." Fang Xingjian disse indiferente, "Não há pressa. Mesmo que terminassem mais cedo, ainda teriam que voltar para continuar o julgamento. Não há como eu perder essa arbitragem." Com a carta e o depoimento do santo orador, Fang Xingjian sabia que não havia como perder. Sally olhou para o grupo de pessoas da Great Eastern Regional Academy e franziu ainda mais as sobrancelhas. A arbitragem estava sendo conduzida no escritório do governo municipal de Great Eastern City. No grande salão, pessoas de diferentes origens estavam sentadas para observar a arbitragem. Havia aristocratas da região do Grande Oeste, especialistas de várias facções e muitos outros. Claro, havia também mais de 100 plebeus que Sally havia especialmente convidado para testemunhar o resultado desta arbitragem. Desta vez, a maioria dos plebeus, aprendizes e cavaleiros, podem não saber sobre o incidente sobre a técnica da espada do renascimento devido à minimização do incidente pelo governo. O máximo que eles puderam tirar disso foi o resultado final de saber se a técnica da espada do renascimento poderia ser cultivada. No entanto, as pessoas com verdadeira força e capacidade de influência foram todas capazes de sentir a tempestade ocorrendo sob o manto da aparência calma. No momento, o governador Devitt e o chefe regional da região do Great Eastern estavam sentados na primeira fila das arquibancadas.
A árbitra Sally e o novo oficial enviado pela Knight Association para prestar apoio estavam sentados na plataforma. Ao lado deles, havia também 6 mestres de artes da espada que haviam sido convidados pela associação. Seus 6 votos e o voto único de Sally determinariam o resultado dessa arbitragem. Atualmente, houve um intenso debate na arbitragem. Com base no que foi mencionado, não há problemas com a técnica da espada do Renascimento. Todos nós 9 do Departamento de Artes da Espada cultivamos a técnica e, além das progressões do corpo físico, não há sinais de deterioração em nossos órgãos internos. Eu pessoalmente cultivei a técnica da espada do Renascimento até o nível 5. Não há nenhum efeito colateral. O chefe da equipe de artes da espada então bateu palmas e seu discípulo, Leon, entregou cópias do relatório. Estes são os vários dados que registramos depois de cultivar a técnica da espada do Renascimento. Não há anormalidades, e pode-se até dizer que experimentamos melhorias em vários aspectos. Quando ela viu os professores do Departamento de Artes da Espada testemunharem que não havia problemas com a técnica da espada do Renascimento, a carranca de Sally continuou a se aprofundar. Não foi porque sentiu que não havia falhas no lado adversário, mas sim porque sentiu uma tremenda pressão. Havia um total de 9 cavaleiros outorgados no lado da oposição, incluindo Ops, que era o chefe da equipe de artes da espada, e o chefe do departamento James, que era um velho de nível 29. Eles poderiam facilmente matá-la várias centenas de vezes, e uma pressão tão tremenda não era algo que as pessoas comuns pudessem entender. Cada olhar e movimento que exibiam, assim como cada palavra que diziam, era como uma enorme montanha caindo sobre ela. Eles estavam criando um sentimento de supressão puramente com sua aura. Mesmo que eles realmente não atacassem Sally, eles ainda faziam seu rosto ficar pálido e a faziam sentir-se fraca. Opes era um especialista de nível 29 de nível 2, enquanto James, como governador de 2 gerações atrás, era um dos principais especialistas no 2º nível. Além disso, ele estava extremamente perto de estar na 1ª divisão. Esses 2 normalmente mantinham sua aura e fluxos de informação sob controle quando estavam dentro do terreno da escola, e diante de Fang Xingjian, eles pareciam tão inofensivos quanto velhos comuns. No entanto, agora, eles exibiam sua aura completamente, e apenas a troca de informações entre seus corpos e as partículas externas de éter era suficiente para causar terror no coração. No entanto, Sally continuou a aguentar. Embora ela parecesse pálida e seus punhos estavam cerrados com tanta força que eles também ficaram pálidos, ainda não havia medo refletido em seus olhos. Ela sabia da situação antes de chegar na região do Great Stern, e ela sabia que Fang Xingjian, a quem ela estava indo contra, representava a influência mais forte na região do Great Stern. No entanto, Sally insistiu em vir. Ela observou enquanto os cavaleiros outorgados se revezavam para dar seus depoimentos e então disse calmamente: "Eu ouvi sobre as teorias da espada que você mencionou. No entanto, mesmo que não haja problemas com a técnica em termos de teoria da espada, isso não significa que a técnica da espada do Renascimento em si não tenha problemas. Vocês não são especialistas em nível divino nem deuses verdadeiros. Enquanto você for humano, definitivamente haverá erros e fraquezas. Se realmente não há problemas com a técnica da espada do Renascimento, então por que Mick e os outros começariam a sofrer uma deterioração de seus órgãos internos logo após pegarem a técnica da espada?" Um dos professores não pôde deixar de se levantar e dizer: "Há um problema com os 3. Oh! Qual é o problema?" Mick e os outros já repetiram o que aconteceu com eles. "Em que parte você acha que há um problema?" perguntou Sally. "Precisaremos observar e estudar melhor suas condições antes de podermos responder a isso. Além disso, a técnica da espada do Renascimento foi lançada por um longo período de tempo e, no entanto, apenas os 3 sofreram um acidente. Isso não prova que há um problema com eles?" Sally riu como se esperasse há muito tempo que eles fizessem essa pergunta. Ela ordenou que alguém distribuísse os documentos que ela havia preparado anteriormente. De acordo com as últimas informações da associação, além de Mick e os outros 2, há 5 da região de Gelo do Norte, 7 da região da Chama do Sul, 12 da região de Areia Oriental. Há um total de 40 cavaleiros e 64 aprendizes cujos órgãos internos sofreram vários graus de deterioração depois que eles adquiriram a técnica da espada do Renascimento. Você tem uma explicação para isso?
Com isso, ela acenou com a mão e deixou seu subordinado entregar os materiais reunidos. O que? Há um total de 104 pessoas. Há realmente um problema com esta técnica da espada do Renascimento. Graças a Deus eu disse ao meu filho para recusar quando a escola dele pediu para ele ir buscá-lo. Depois que Sally anunciou esta notícia surpreendente, uma comoção eclodiu entre os espectadores. Todos ficaram surpresos com o número de baixas que Sally havia mencionado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.